Alguma coisa muito grande está acontecendo lá no hemisfério norte, porque os Estados Unidos mandou chamar mais de 800 generais que estavam espalhados em suas bases no mundo inteiro para uma reunião, sem mencionar o que eles vão tratar nessa reunião, numa base lá no Quântico, acho que é no norte da Virgínia. E eu quero falar sobre isso, porque esse é o tipo de assunto, na atual conjuntura geopolítica, é um assunto que coloca um monte de mastodontes atrás da minha orelha. Não sei como é que vocês interpretam esse tipo de notícia, mas eu quero falar das possibilidades que me preocupam. E já que a gente está falando, né, de general, vocês sabiam que os Estados Unidos também está pensando em sancionar um general brasileiro? E quem é que deu o ar da graça? Generais brasileiros. O Exército disse, não, isso não pode. Pode cometer perfídia, amando de um certo ovo que tudo vê, mas ser sancionado aí já é demais, né? Nessa edição eu também vou comentar com você a respeito do PL da anistia, que não é mais o PL da anistia, inclusive Paulinho da Força eu destaquei, né? Dei destaque para a fala dele nesse vídeo, que ele diz que, olha, meu texto como relator não tem anistia ampla, geral e restrita. Então a gente vai ver o que causou isso e para onde isso vai. Eu quero conversar com vocês sobre isso. E quero falar também a respeito do Ciro Nogueira, que dessa vez despencou a máscara, não é que caiu, né? Teve um entreveiro com ele lá e o Paulo Figueiredo, e as palavras dele, gente, as palavras dão todo o tom do que ele pretende. E aí tem um outro assunto também, que é uma tal de negociação joesliana, que parece que agora, depois de terem tentado colocar o crédito da salvação do Brasil através da anistia em Temer, Aécio e Paulinho da Força, parece que agora estão tentando o Joesley. É o Joesley da JBS, aquele mesmo envolvido na Lava Jato e aquela coisa toda. Então, bora tomar um cafezinho comigo no sábado, que é isso que a gente tem para hoje? Então, assim, desculpa a minha ausência, eu vou falar pausadamente, esse vídeo vai ficar mais longo do que o que de costume, então eu vou pedir para você, separa o cafezinho, separa o antiácido também, que tá ruim o negócio aqui hoje, aliás, como sempre, tá bom? Antes de começar, preciso pedir, né, seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações. Se você compartilhar o nosso link aí nos grupos de Telegram e Zap por onde você anda, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. E se você já é inscrito aqui no canal, dá uma revisadinha aí, gente. Nossa visualização tá tão baixinha. Vê se você continua inscrito, quebra essa para nós. Bora pra pauta. Então vamos começar já com esse assunto bombástico que os Estados Unidos está estudando tirar visto de comandante do Exército. O general Tomás, o Tomás Rico, Tomás Vagabundo, Tomás Cretino, é o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro, responsável pela Operação Perfídia. Parece que o bicho tá pegando feio, tá? Eles estão estudando revogar o visto do general e a medida passou a ser discutida porque na visão do governo do Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes, que garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro no STF. Eu poderia passar 4, 5 dias aqui conversando as várias camadas do que essa notícia traz nas entrelinhas, tá? Mas como eu ainda estou sobre os auspícios do alcance dos tentáculos do ovo que tudo vê, eu vou deixar só até aqui para vocês entenderem que a coisa tá ficando preta e tá escalando. E aí, no meio de tudo isso, quem reage? Generais. Generais reagem a risco dos Estados Unidos tirar visto do comandante do Exército. Eles acham que isso vai ficar muito ruim, né? E estão apelando aí pro relacionamento histórico de cooperação entre as forças dos dois países, que isso é um exagero, que não pode. Interessante que os mesmos generais se calaram diante da Operação Perfídia, que foi praticada contra seu próprio povo. Mas quando fala em, olha, nós vamos tentar responsabilizar vocês, viu? Aí não pode, não. Vocês entenderam do que se tornou, do que está sendo feito o generalato do Brasil? Estamos ou não estamos a caminho de Venezuela? Eu tenho quase certeza, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários para mim.
E já que nós estamos falando de sanções generais e Trump, eu tenho que dar essa notícia para vocês e eu tenho aqui uma pitaquinha, né, de opiniões para dar. A notícia saiu em primeira instância, acho que na BBC, e disse que Trump anunciou um encontro incomum de Hegseg com generais e seria um encontro tipo Kumbaya, né, um encontro amigável. E embora o site político chame o secretário de secretário da Defesa, não, isso já mudou, é secretário da Guerra, Trump já mudou isso. E disse que o Hegseg exigiu centenas de altos funcionários que fossem a uma base perto de Washington na próxima semana, tá? É na base do Quântico. Então a matéria diz que Donald Trump saudou a ordem incomum de seu secretário de guerra para que centenas de generais e altos funcionários se reunissem pessoalmente na próxima semana, no momento Kumbaya, mesmo que algumas autoridades de defesa temessem que isso fosse pouco mais do que uma oportunidade para fotos. Eu acho que estão tentando passar pano aí na geral, tá? E aí abro aspas para o Trump, ele disse, é ótimo quando generais e pessoas importantes querem vir aos Estados Unidos para ficar com o agora chamado secretário da guerra. Fecho aspas. Então, né, é isso. E aí a gente pode elocubrar que a primeira coisa que me chama a atenção assim de bate-pronto é a segurança da informação. Eu conheci um militar brasileiro que ele tinha muitas reuniões no Nordeste, ele era do Sudeste, ele tinha muitas reuniões no Nordeste com superiores dele, né, generais 4 estrelas, que eles não se comunicavam por celular. Ponto, acabou. Ele pegava o aviãozinho lá em São Paulo e ia para o Nordeste, a gente nunca sabia o estado, mas ele ia para o Nordeste e as comunicações que tinham que ser feitas eram feitas pessoalmente. Então a primeira coisa que me chama a atenção nesse assunto é isso, segurança da informação. Ah, mas tem linhas seguras, inclusive alguns generais disseram, isso é um absurdo, isso é uma coisa incomum. Tem links seguros que eles podem gravar um vídeo e a gente receber com as ordens, com as considerações. Tem linhas seguras de comunicação onde a gente pode conversar, mas acontece que tem um monte de especialista dizendo na rede social que não é bem assim. É seguro pero não mútuo, né? Sissi pero não mútuo, a segurança. Por quê? Porque tem um monte de dedo duro general que odeia Donald Trump. Não é só aqui que tem melancia, lá nos Estados Unidos também tem, em menor número, creio eu, e quero acreditar assim, mas também tem. E aí o negócio vai ser, face to face, olho no olho. Segunda coisa que me chama a atenção nessa operação toda é que parece que o mundo até então está em segurança, senão o secretário de guerra de Donald Trump não mandaria esses generais responsáveis por bases espalhadas pelo mundo inteiro largarem suas bases e virem até os Estados Unidos. Mesmo porque tudo quanto é general de primeiro escalão reunido num único dia, no mesmo lugar, no mínimo sensível. Então, vocês podem imaginar aí que deve estar tudo bem. A não ser que eu esteja muito equivocada e tenha a operação da operação por trás disso, visando algo muito maior e muito pior. Mas aí eu vou deixar para os mastodontes de trás das orelhas de vocês, porque eu não sou obrigada a perder noite sem sono, né, com isso. Tem muita gente apostando que é uma operação que visa a Venezuela, então eles esperam retaliações em todos os lugares do mundo, se é que vocês me entendem, né? Venezuela, Maduro, Putin, Turquia, Putin e África, Oriente Médio, enfim. E aí o pessoal precisa ser orientado face to face. Mas também eu não posso deixar de pontuar para vocês, e isso eu não li na internet, isso é coisa da minha cabeça mesmo, eu não posso deixar de pontuar para vocês a possibilidade de que no hemisfério norte eles estão caminhando para o inverno e segundo o moço festivo lá, o Putin, que está doido por uma festinha, né, pela terceira festinha mundial, ele adora fazer essas coisas no inverno, né? Fazer ofensivas, fechar gás para pressionar a Europa, entre outras cositas mais. E aí eu também fico com um olho no peixe e outro no gato lá para os lados da União Soviética, que agora se chama Rússia. O que você acha a respeito desse assunto?
Você acha mesmo que é como a matéria do político falou? Eles só querem reunir todo mundo com uma oportunidade de fazer uma foto? Mas olha, nem a minha cachorra, nem a Estrela, nem os gatos do meu filho que estão aqui em casa acreditam nessa possibilidade. Eu estou veementemente preocupada com isso. Não consegui saber nada além do que já foi dito abertamente nas redes sociais. E também, se tivesse descoberto, não falaria. Lógico, né? Para a minha própria segurança. Deixa aí nos comentários para mim o que vocês acharam das possibilidades que eu apresentei aqui. Ainda falando sobre Donald Trump, a situação do Brasil, o tarifaço do Xande caindo sobre nossas cabeças, Lula na ONU dizendo que não tem tempo para conversar com Donald Trump, depois voltou atrás, disse que o encontro vai acontecer mesmo, mas parece que agora vai ter uma interferência joesliana. Segura aí que eu já comento com vocês em detalhes a respeito desse assunto. Mas o que está acontecendo aqui na mídia mainstream é que, na possibilidade realmente de acontecer um encontro pessoal, né, face to face, entre o Zé Cachaça e o Donald Trump, a mídia tá ululando, assim, tá ovulando, tá dando botes positivos, né, com o bumbum, dizendo que agora Eduardo vai para escanteio, tá? Na Globo News, o Camarote diz que essa estratégia do Eduardo Bolsonaro afundou a oposição bolsonarista de vez aqui no Brasil. Diz que eles perderam a bandeira do nacionalismo, estão acumulando derrotas atrás de derrotas. Quais, senhores? Quais? Eu só estou acumulando Magnitsky como se não houvesse amanhã. Ele continua, porque Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo insistem nessa estratégia. É uma direita que está acéfala. E o Camarote completou: hoje o tiro não parte do governo para a oposição, parte da direita para a direita. No mês de maio, início de junho, o presidente Lula estava nas cordas. Quem colocou uma boia para salvar o Lula foi o Eduardo Bolsonaro, que começou tudo isso. Vocês precisam manter em perspectiva, porque eles não têm outra coisa para falar para tentar amenizar a situação do Zé Cachaça. Então eles vão continuar tentando vender uma narrativa de que foi o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo que salvaram Lula, que estava nas cordas, proporcionando desta forma uma atenção de Donald Trump especial para cima de Lula, a ponto de rolar até uma química, né? Vocês sabem bem. E o Valdo Cruz também diz que a expectativa do governo Lula é de que, a partir desse primeiro encontro com Trump, tenha um processo de escanteamento de Eduardo Bolsonaro. Gente, eles estão mais perdidos que cego em tiroteio de verdade. Estão mais por fora que um umbigo de vedete. Inclusive, ontem eu também dei uma lida numa manchete, parece que Trump está pensando em dar um pulo aqui no Brasil para falar com o Jair Messias Bolsonaro. Alguns programas já estão debatendo sobre essa possibilidade. Será que Alexandre de Moraes liberaria o ingresso? Será que daria autorização para Trump? Gente, eu não sei, mas eu acho que tem coisas bem importantes acontecendo paralelamente a isso e eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Que é esse negócio aí da negociação joesliana. O Paulo Figueiredo, ontem à tarde, disse: quer dizer que a nova esperança da imprensa é a diplomacia joesliana? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão mais perdidos que barata tonta. A propósito, quando será a tal reunião com o Lula que resolverá os problemas do Brasil e Estados Unidos, hein? Estamos ansiosos, mas aqui ninguém sabe dela ainda. Por quê? Porque o Zé Cachaça não marcou a data da reunião e nem horário. Mas por que ele está falando de diplomacia joesliana? Por causa dessa matéria aqui na Folha do seu Paulo. Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de acena Lula. Então agora a mídia mainstream está tentando vender para você que sabe aquela química que Donald Trump disse que rolou entre ele e Janjo lá na ONU? Foi provocada, foi fomentada, foi articulada, foi negociada pelo Joesley Batista. É o mesmo da JBS. E a matéria vem dizendo que o empresário Joesley Batista, que teve suas condenações anuladas também, um dos donos da gigante de carne JBS, eles não dizem que foi condenado, que estava envolvido em escândalo, nem nada, foi recebido em audiência pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, semanas antes do aceno do republicano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acordo com 4 pessoas ouvidas pela Folha do São Paulo, há cerca de 3 semanas, Joesley discutiu com Trump na Casa Branca o tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos contra produtos vendidos pelo Brasil, que afeta o setor de carne. Outro tema de interesse de Joesley, tratado na reunião, foi a importação de celulose. Enfim, o moço aqui, todo poderoso, se reunindo com Trump. Mas não durou 24 horas essa palhaçada. Por quê? Porque o Sam Punch já veio a público desmentir tudo, e sim, eu vou soltar a fala dele para vocês, porque é muito importante. Vamos lá. O empresário Joesley Batista encontrou-se com o presidente norte-americano aqui na Casa Branca no início de setembro. Essa informação foi divulgada hoje mais cedo pelo jornal Folha de São Paulo. Eu apurei com fontes no governo norte-americano que, de fato, Trump encontrou-se com um representante do grupo JIF e que eles discutiram basicamente empregos nos Estados Unidos. Nesse contexto, Joesley Batista teria demonstrado preocupação com as consequências do tarifaço a nível global e também no Brasil. A conversa não teve um contexto político e os motivos alegados aqui pela Casa Branca para impor sanções ao Brasil também não foram discutidos. Acabou, mentira, tudo mentira da Folha do São Paulo, entendeu? Mentira, não se discutiu nada de anistia, não se discutiu nada. O Joesley foi lá e falou, 70 mil empregos eu gero aqui nos Estados Unidos, com carne brasileira, então vamos conversar? E não teve nada de articulação política, nem coisa para Janjo, nem fomentou química com Janjo, nem nada dessa porcariada toda. Eu amo provar que a Folha do São Paulo é sempre a Folha do São Paulo. Um veículo que mente para seus leitores. Certinho, certinho. Já já nós vamos falar com vocês sobre o Paulinho da Força e a anistia, mas antes eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês lembram da dona Terezinha que eu vi falando para vocês, que mandou um e-mail para mim dizendo que ganhou de comissão mais de R$2.000 vendendo papel higiênico em promoção? Eu abri aqui a minha loja na Amazon, e eu vi aqui várias ofertas de papel higiênico. Por exemplo, esse neve, você compra 16 rolos, paga 15, mas é neve, tá? Folha tripla, aquele que é bem grossinho. Tá saindo por R$ 37,90 e já foi vendido mais de 4.000 unidades esse mês. Aí tem o Mimo, que é uma marca, né, que eu não conheço, aqui tá 34 e tal. Tem várias promoções, tem promoção do personal também, tem promoção do personal VIP e VIP 3. Gente, a dona Terezinha, eu não trouxe ainda o e-mail dela, que eu preciso censurar aí para vocês, eu não fiz isso, que dá um trabalhinho, tá? Mas o que ela está fazendo? Ela está fazendo dinheiro pela internet, garantindo uma renda extra a partir da casa dela, onde ela pode trabalhar e dedicar o tempo que ela quiser na vida, porque ela é aposentada, tá? A partir do celular dela, do computador ou do notebook dela. Você já parou para pensar que isso pode estar a seu alcance? Inclusive, eu vou deixar o link dessas promoções aqui na descrição e no comentário fixado, para, se você quer também uma promoção de papel higiênico, você pode comprar. Como que a dona Terezinha fez? Ela me conta isso no e-mail. Ela aprendeu a fazer a loja dela na Amazon, e com isso a Amazon gera um link dedicado para ela e ela manda esses links de promoções de produtos domésticos para o círculo de amigos dela. Então ela mandou o link para o grupo da dança lá do baile da terceira idade, que ela participa, e ela mandou também o link para o grupo da hidroginástica, que ela também faz. E aí colocou no grupo da família, colocou na rede social dela, e em 46 dias ela tinha vendido tanto papel higiênico que ela somou mais de R$2.000 de comissão. Isso é fazer dinheiro pela internet. Então todo dia eu estou aqui falando para vocês que o Daniel Alvarenga ensina como você, por exemplo, ganhar dinheiro através da Amazon, tendo sua loja própria. Você só tem que saber dominar a ferramenta. Dona Terezinha apareceu porque ela resolveu colocar lá nos grupos dela. Mas tem uma forma de você fazer isso sem aparecer? Tem, e você aprende isso de uma forma muito rápida, direta, sem enrolação, através do método do Daniel Alvarenga, que é meu amigo, é youtuber de direita. Faz o seguinte, não perde mais tempo não.
Tem um link aqui na descrição e no comentário fixado. Esse link vai levar você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá vai ser liberado 3 aulas grátis para você entender melhor o assunto e decidir com mais segurança, tá bom? Não perde tempo, porque, senhores, se esse negócio aí da chamada do Lourão para os mais de 800 generais for verdade, nós vamos precisar de muita gordura para garantir pelo menos um complemento aí para nossa renda. Tá bom? Não perde mais tempo, não. Mire-se no exemplo da Dona Terezinha, que é um case de sucesso. Eu fiquei encantada em como que ela se virou com a idade que tem e foi lá. Eu faço hidroginástica, vou indicar meu link lá da promoção para o meu grupo de hidroginástica. Vou falar também com o pessoal da dança de salão. E essas pessoas foram compartilhando o mesmo link da Dona Terezinha para os seus familiares e amigos, porque afinal de contas, quem é que não precisa de papel higiênico em casa? Todo mundo, né? Olha, foi uma sacada de mestre. Então, link na descrição e no comentário fixado. Bom, vamos lá. Vamos falar de anistia. É importante que vocês saibam que o PL da anistia acabou, tá? Não tem anistia, não tem ampla, muito menos geral e menos ainda irrestrita. Paulinho da Força, ele foi muito direto quando comentou a respeito do assunto no UOL, olha só. Disse, então, que não há nenhuma possibilidade da anistia ser total, ampla e restrita. No meu relatório, não. Né? Eu estou trabalhando com o relatório, eu não tenho relatório ainda, todo mundo fala, cadê o relatório, cadê o relatório? Não tenho ainda, mas a possibilidade de anistia geral e restrita no meu relatório não existe. Porque, só para esclarecer para vocês não ficarem em dúvidas, o que nós vimos ser votado lá na Câmara? Nós vimos ser votado a urgência, mas o texto que estava lá era só para ter um texto para votar. O texto não foi votado, o mérito, a matéria não foi votada a urgência, tá? E parece que o texto que o Paulinho fará não tem nada a ver com anistia, tem a ver com dosimetria das penas, que é ilegal e constitucional, vocês já sabem disso, mas ele já se colocou. Então o PL da anistia foi para o beleléu. Aí o Ciro Nogueira, ele chega ontem no X e o primeiro post que ele fez foi o seguinte: já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita, digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Então vejam só que para Ciro Nogueira, a admissibilidade de que no Brasil existe uma extrema-direita. Adivinha quem deve ser essa extrema-direita? Deixa aí nos comentários para mim. Aí ele continua: ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT, do PSOL e não podemos fazer isso com o Brasil. Eu tinha vontade de xingar muito, mas eu disse para ele o seguinte: extrema-direita, falei, cite nomes. Falta de bom senso é a sua, achando que seus eleitores bolsonaristas se submeterão ao acordo pútrido que você encabeça por trás das cortinas. Nós não somos mais reféns das aparências dos discursos vazios. Sem noção é você e sua turma. Aí o Paulo Figueiredo respondeu a ele. Paulo falou assim, é verdade, Ciro, concordo com a falta de bom senso. Acredita que ainda tem meia dúzia que levam fé em acordos caracu com o establishment, que é exatamente isso que Ciro está tentando defender, tentando convencer a direita que é para o nosso bem. Olha, ou vocês vêm aqui comigo, larga Bolsonaro lá, larga os presos do 8 de janeiro, tudo condenado com essa pecha de que tentaram um golpe de Estado do algodão doce, do vendedor de picolé, do táxi que não apareceu, ou a coisa vai ficar muito pior, nós vamos virar cabo eleitoral de Lula. Fala sério, brava gente, você já conhece essa cantilena. Não é diferente de Aécio, não é diferente de Fernando Henrique, não é diferente dos outros que sempre promoveram a estratégia das tesouras aqui no Brasil. Paulo Figueiredo continua. Que tem velhaco que não entendeu que a crise diplomática com os Estados Unidos só tem fim com anistia ampla, geral e restrita? É gente sem noção. Parou por aí? Não parou por aí. Porque eu vim
E eu falei para todo mundo que estava entalado na minha garganta, e é necessário que vocês entendam isso, coloquem isso em perspectiva, para vocês não saírem por aí apavorados, achando que eles têm algum poder. Por quê? Porque a grande verdade é que eles, essa raça do Centrão, eles sozinhos, sem os votos dos bolsonaristas, eles não ganham meleca nenhuma, entendeu? Eles não ganham eleição nenhuma. Por isso que eles vivem fazendo malabarismo macabro para tentar justificar Bolsonaro fora da urna e a gente eleger um deles. Este é o ponto. Porque eles não ganham eleição de PT e puxadinho deles. Não funciona mais a estratégia das tesouras aqui no Brasil. Eles precisam do meu voto bolsonarista, do seu voto bolsonarista. Por isso que tá aí, né? Nessa dança nojenta, malabarismo, um contorcionismo, estica e puxa, para dizer, não, veja bem, veja bem. E não parou por aí, não. Ele veio e falou o seguinte, ó. O Paulo respondeu para ele, ele engatou ali com o Paulo. Paulo, respeito suas opiniões, embora não concorde com diversas. Como político com responsabilidade perante a história, aí ele já faz o apelo para a autoridade, né? Porque ele é político com responsabilidade na história. Sabe onde eu quero que você enfie essa responsabilidade com a história? Ele continua. Tenho duas grandes preocupações. Primeiro, a oposição a Chaves imaginava que haveria uma alternância de poder que até hoje nunca aconteceu e o país só derreteu. Segunda, acho uma crueldade deixar um homem de bem honesto, como Bolsonaro, preso por muito mais tempo nas condições de saúde em que está, ameaçando a vida dele caso a oposição não vença as eleições no ano que vem. Bem, para mim aqui, o Ciro nunca mais se elege, dependendo do meu voto, da minha propaganda, mas nem para síndico da esquina do prédio, tá? Porque o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Primeiro, levou a gente para a comparação de Venezuela. Chaves imaginava que haveria uma alternância de poder? Ah, Chaves imaginava isso? Deixa de ser burro, Ciro. Pelo amor de Deus. Não houve. E Chaves nunca pensou isso. Pode parar, tá? E aqui, você quer me convencer que você é alternância de poder? Só se for dentro da estratégia das tesouras. Pelo menos é isso que todos vocês do Centrão estão demonstrando. Vocês estão demonstrando a mesma desumanidade que a esquerda, que não se importa com a verdadeira justiça para os presos do 8 de janeiro, para Bolsonaro e os generais, para Felipe Martins, para Daniel Silveira. Vocês estão demonstrando a mesma desumanidade, a mesma falta de empatia, a mesma falta de ética. Ah, porque, olha só, alguém lá fez uma cagada muito grande, mas como alguém lá pode, então vamos contemporizar, porque vamos tentar trocar tudo para não mudar nada. Vá à merda, cara. Entendeu? Vá à merda. E além disso, eu comentei, se você realmente se preocupasse com a vida de Bolsonaro, você passaria a lutar contra os inimigos dele. Por enquanto, você está lutando ao lado dos inimigos de Bolsonaro. E, sinceramente, eu não acredito que você não saiba disso. Eu disse para ele lá, para mim você não se reelege nunca mais. E eu complementei. Sabe qual é o grande problema de vocês? Vocês não ganham porra nenhuma sem os votos bolsonaristas. Por isso que vocês estão fazendo aí esse malabarismo macabro. E aí, faz o malabarismo tentando, no entanto, dar ares de muito preocupado com Bolsonaro para não perder os nossos votos. E aí eu deixo o recado final aqui para ele. Vá catar coquinho, entendeu? Para mim, esse cara não se elege nunca mais a nada, canalha, cretino. E quem mais concorda comigo? O Saxida. Olha só. Não tem essa teoria de que quem se aproximar mais do centro vai ganhar a eleição quando vencer, disputar com o PT? O Aécio está mais à esquerda do Tarcísio e a Dilma mais à esquerda do Lula. O que aconteceu em 2014? A Dilma ganhou do Aécio Neves, cara. É isso. Então, essa teoria de que não, quem chegar mais do centro vai ganhar, eu estou dando um exemplo prático. 2014 perdeu, deu errado. Ganhar do PT é dificílimo. Se alguém acha que o Lula não é o favorito para o ano que vem, não conhece a história do PT. É dificílimo ganhar do Lula, é dificílimo ganhar do PT. O que faz, então? Na minha opinião, é o momento dos grandes estadistas. É o momento de entendermos que o Brasil precisa de um governo de transição e o único nome para vencer Lula é Jair Messias Bolsonaro. Eu concordo, mas ele está Pronto.
ele está falando? Lula, na condição de estar no poder, ele é imbatível para qualquer um do Centrão. E eu concordo com isso, principalmente se a gente for falar daquela mágica que existe aqui no Brasil, né? Mas eu nem vou tocar nesse assunto, que é assunto proibido. Para vocês terem uma ideia, ontem Kassab já bateu o martelo decidindo a partir da prerrogativa que Bolsonaro está realmente fora. Eles não vão nem tentar lutar. Eles não tentarão. Olha o que Kassab falou. A eleição presidencial é algo muito sério, tem que ser discutido com muita seriedade. E o PSD, felizmente, ele tem o seu rumo. O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido. Isso já está pacificado, não tem Bolsonaro no meio da história, certinho? E aí todo mundo viu essa semana um monte de matéria garantindo que Bolsonaro já tinha passado a bênção dele para Tarcísio concorrer no lugar dele, né? E Tarcísio veio ontem e disse que não, desmentindo a mídia do regime. Fake, não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, não tem nada disso. Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, é uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim. É isso, tá? E só para encerrar, eu queria trazer aqui o Jeffrey Schickini, que veio com uma historinha que eu não conseguia ferir a veracidade, mas ele colocou no público, então vou comentar com vocês. Ele disse que mal chegou na Federação União PP, a Cristina Grêmio já vestiu a farda do Centrão. Diz que ela nunca foi antissistema e que tem conversado com todos os lados, inclusive com a esquerda e com a centro-esquerda, como se isso existisse. Schickini diz, doa quem doer, jamais alguém da direita diria isso. Nem sem querer. Aí eu quero perguntar para os meus detratores que vinham aqui quando eu tentei denunciar a Cristina Grêmio, da mesma forma que eu denunciava a Joyce antes dela ser candidata, enquanto ela era jornalista, se dizia jornalista de direita porque ela batia no PT, lembram? Então, meus detratores eram aos borbotões. Agora eu também tenho detratores em relação tanto a Tarcísio quanto a Cristina Grêmio. Quero saber, meus detratores, porque eu denuncio a Cristina Grêmio não ser de direita, estão aí? Vão falar o que de mim? Agora. Cara, vocês precisam aprender. A gente aqui tem um olho clínico, a gente bate assim, de tanto fazer análise, a gente tem um olho clínico. Eu bato o olho e vejo nas entrelinhas os detalhes das palavras, das frases que são ditas. E aí a gente desenvolve essa expertise. Tá lá, Cristina Grêmio. Eu juro, nunca fui antissistema. Tô conversando com todo mundo, imagina, esquerda, centro-esquerda. Tá tudo bem. Então, vai lá e vota nela. Tá bom? Ah, só para constar, foi marcada uma passeata pela anistia no dia, acho que 7 de outubro, partindo lá em Brasília, partindo da Catedral às 16 horas. Eu vou deixar o vídeo do chamamento para manifestação mais tarde aqui no canal. Então é isso, todos preparados para as eleições de 2026, com Bolsonaro fora, com o sistema indicando candidato, com Xande mandando em tudo, como se não houvesse amanhã? Conta aí para mim. Se você tiver uma sugestão que possa nos ajudar a, né, mudar aí o status quo, tô aceitando, viu? Tô aceitando. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com. Sumi 2 dias dessa semana porque tive imprevistos, tive problemas, né? Então, se vocês puderem ajudar, a coisa tá bem complicada aqui pro meu lado, com o meu familiar que está internado, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, se você quiser, doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo. E eu agradeço a todos vocês que, generosamente, na medida do que vocês podem, têm aí oferecido o apoio para essa nossa caminhada, desse grande problema que eu estou administrando aqui com a minha família no Rio de Janeiro. É isso. Beijo no coração. A hora é de vocês brilharem nos comentários. Fui.